Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo. Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 ao 17. Na hora que terminar o culto, eu quero que o Léo está ali, mas o pastor Guzmão me aguarde um pouquinho, viu, Léo? Você lá do Cascata, você mesmo. Mora lá no Jardim Cascata. Obrigado. Aqui no Evangelho de João está escrito assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque lhe ter perguntado terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Repete comigo, gente: cuida das minhas ovelhas. Senhor Jesus, fala conosco, ministra no nosso coração, na nossa alma, faz o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Quantos creem, digam amém. Queridos, eu tenho vivido experiências incríveis e entre estas experiências, eu tenho notado que a igreja do Senhor, quando eu digo do Senhor na terra, as que estão aqui, as que estão se reunindo com outros nomes, com outros templos, elas não têm conhecimento, compreensão daquilo que é essencial para o cristianismo. O que é essencial no cristianismo? Qual é a coisa mais essencial que existe do cristianismo? Eu estive procurando o que significa a palavra essência. E aí eu descobri que essência é o básico. Essência é o mais necessário. Essência é o que determina o valor, o sabor, é o que determina o cheiro, é o que determina o propósito, a finalidade ou a razão de ser. Essência, ela é guardada com chave de ouro por aqueles que a possuem. Quem tem a essência de um perfume raro, quem tem a receita, que é a essência de um prato, de um sorvete, de um refrigerante, quem tem a essência, tem aquilo de mais valoroso naquilo que se propõe. Quem tem a essência, tem o propósito, tem o sabor, tem a finalidade daquilo que se propõe. Saber a essência dá norte, saber o que é essencial dá norte para as pessoas, dá direção para as pessoas, mostra para onde você deve ir, para onde você deve guiar os teus passos. A essência, ela traz para nós o nosso senso de responsabilidade, quando nós compreendemos o real valor daquilo que nós estamos fazendo, o nosso senso de responsabilidade aumenta. O nosso senso de responsabilidade, ele é multiplicado em cima daquele projeto, daquele objetivo específico. E muitos desconhecem o que é a essência do cristianismo. Desconhecem porque tem visões erradas daquilo, visão errada daquilo que significa ser cristão,
visão errada daquilo que é o propósito do ser cristão. Cristianismo sem a essência nos leva a ser um povo errante, sem conhecimento da verdade, capturados pelo humanismo, pela teologia das fábulas. E como a teologia das fábulas tem atraído o coração da cristandade nesses dias, como a teologia do prazer, a teologia humanista, a teologia do ego, tem trazido estrago para a igreja nos últimos dias. A questão é, será que a igreja está preparada para uma teologia sistemática e verdadeira? Ou entre nós ainda existem aqueles que estão próximos a Jesus por causa do pão e do peixe que Ele multiplica? Será que entre nós tem mais gente servindo a Jesus por causa do pão e do peixe que Ele multiplica, ou por causa da pessoa que Ele é? Eu quero que você aprenda comigo hoje a essência do cristianismo. A base bíblica para você compreender essa essência, ela é resumida em uma frase que é repetida mais de 100 vezes no Novo Testamento. Essa frase, ela é repetida e repetida mais de 100 vezes no Novo Testamento. Qual é a frase? Repete comigo. Qual é a frase? Faz de conta que você não está de máscara. Qual é a frase? Qual é a frase? Uns aos outros. A primeira palavra utilizada para cristianismo na antiguidade era comunidade. Aqueles que têm algo em comum. Aqueles que vivem em comum. A primeira palavra que designava a reunião da igreja no passado era assembleia, chamados para fora. Eu faço parte daqueles que foram chamados para fora. Eu faço parte da Assembleia dos Santos. Preciso arrumar isso aqui hoje. Agora sim, acertei. Então, a palavra comunidade, ela era usada com muita intensidade, porque o essencial do cristianismo primitivo era viver a vida uns para os outros. Viver a vida uns para os outros era aquilo que significava ser cristão na antiguidade. O significado de ser cristão naquele tempo era exatamente a vida uns para os outros, ou a vida em comunidade. A vida em comunidade, ela foi estabelecida para que eu e você pudéssemos cuidar uns dos outros, para que eu e você pudéssemos viver uns para os outros. Eu quero trazer alguns versículos aqui e dar algumas palavras-chave que estão nesses versículos. O primeiro versículo é assim, olha: por isso exortai-vos uns aos... Diga comigo, exortai-vos. Exortai-vos uns aos outros. Por que essa palavra ela é importante? Eu vou dizer um negócio para você. Aqui nessa igreja aconteceu muito isso e ainda vai acontecer. Tem gente que prefere sair dessa igreja do que viver a Bíblia, do que exortar o outro irmão que está com problema. Prefere mudar de congregação do que exortar. Prefere ir embora e largar o problema aqui do que enfrentar o problema. E quem é que deve ser exortado aqui nesse lugar? Quem é que deve ser exortado? Todo mundo, irmãos. Todos estão abertos à exortação. Todos estão abertos a uma correção.
todos, independente do cargo, da função, do trabalho que realiza aqui, todos devem ser exortados. Às vezes nós preferimos ir embora do que praticar a Bíblia, do que viver o que é essencial no cristianismo. Nós preferimos sair de algum lugar e vir para cá do que resolver o problema que ficou lá. Nós preferimos abandonar a Bíblia Sagrada do que viver ela na prática, para não indispor, para não falar a verdade, para não dar uma palavra de salvação para um irmão que às vezes está perdido na fé. Outro dia eu conversava com uma irmã. Eu tenho 30 anos de crente, eu já desviei umas 10 vezes, mas eu sempre volto. Muitas vezes eu comecei a ir para uma direção errada. Alguém chega lá e fala alguma coisa e abre os meus olhos e eu sempre volto. Porque eu nunca errei com a intenção de errar. Sempre com a intenção de acertar. E todos aqueles que são cristãos verdadeiros erram, erraram, erram e errarão. Mas que errem, que erraram, que errem e que errarão, sempre com a intenção de acertar. Sempre com um coração reto, com um espírito puro. Por que é difícil viver isso daí? Nós preferimos viver a falsidade do que aplicar essa palavra na realidade da nossa vida cristã. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Repete comigo: estimularmos. Estimularmos. Por que você encontra sempre uma pessoa para murmurar com você quando você está murmurando e dificilmente encontra uma pessoa para te estimular? Por que por muitas vezes, ao invés da gente colocar o irmão para cima, aquele irmão que está para baixo, aquele irmão que está reclamando, aquele irmão que está vendo defeito, vendo problema, por que ao invés da gente colocar ele para cima, nós começamos a replicar a tristeza daquele irmão? A gente se torna papagaio de pirata, vai repetindo a história daquele irmão, vai trazendo a mesma história daquele irmão para trás. O que é essencial no cristianismo? Nós precisamos nos considerar para incentivar, para estimular. Sabe que a fisioterapia, quando uma coisa está atrofiada, a fisioterapia entra para estimular o movimento, não é isso? Sim ou não? É ou não é? Quem é fisioterapeuta aqui? Tem alguém fisioterapeuta? A gente tem uma ali, né? Gisele. Então, a gente entra para estimular o movimento. E isso é uma tarefa universal de todo cristão. Estimular o outro. Ser um Barnabé na vida do outro. Quando o apóstolo Paulo desistiu da igreja, porque a igreja não recebeu Paulo. Se você ler lá no livro de Atos, quando Paulo se converte, ele chegou na igreja, o pessoal não recebeu ele, porque ele perseguia a igreja. Pelo contrário, a igreja desconfiava de Paulo. Paulo então pega o caminho dele e vai para Jope. De Jope ele vai para Tarsis, a casa da onde ele saiu, e ficou lá 2 anos, Paulo afastado da comunhão da igreja, até que Barnabé lembrou de Paulo, foi lá até Paulo, discipulou Paulo, teve paciência com Paulo, puxou a orelha de Paulo, trouxe Paulo de volta para a igreja. Paulo se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Barnabé foi lá e estimulou Paulo. Paulo, perdoa a igreja. Eles são ignorantes, Paulo, na fé, são meninos na fé. Paulo, a igreja, ela está amedrontada, eles são medrosos, tem muito covarde lá no meio da igreja, Paulo. Mas vamos voltar, nós estamos precisando muito de você lá, Paulo. A igreja precisa muito de você. Será que eu encontro gente nesta igreja para telefonar para aqueles irmãos que estão sumidos? Nós estamos precisando de você lá.
Ou só liga para reclamar, para dizer um defeito, um problema, uma dificuldade? Será que não tem pessoas como Barnabé para dar um telefonema, para estimular, para chamar de volta, para pegar na mão daquele que está caído, para empurrar aquele que está parado, para estimular aquele que está com problema de movimento? Hebreus capítulo 10, verso 24. Outro versículo, está escrito assim, olha: antes sede uns para com os outros, diga comigo, benignos, misericordiosos e perdoando-vos uns aos outros. É engraçado, queridos, estou falando de todo o coração. É muito mais fácil para você ter paciência com alguém que está chegando na igreja, com alguém que já é da igreja há muitos anos. Qual que é a diferença? Se alguém é da igreja há muitos anos, você não tem mais aquela misericórdia que você tinha, aquela benignidade que você tinha. Você já perdoou aquela pessoa 10 vezes e agora tem dificuldade de perdoar a 11ª. O que é essencial no cristianismo? Qual a essência do cristianismo? Considerar uns aos outros, ser benignos, continuar sendo benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros. Às vezes é mais fácil perdoar aquele que a gente não conhece do que aquele que a gente conhece. Às vezes você tem muito mais facilidade em receber o novo do que cuidar do velho. E isso não é de Deus, isso não é comunidade, isso não é cristianismo. Nunca foi e nunca será. Então que entre no nosso coração essa ideia do uns aos outros. Efésios capítulo 4, verso 32. Eu já mudei aí, Anderson. Oh, não é o Anderson que está lá hoje. Então, ser benigno é para quanto tempo, pastor? Diga comigo, é para a vida toda, meu filho. É para a vida toda. Sabe qual é o maior inimigo do crente? Não é o diabo. O maior inimigo do crente é o tempo. Quem derruba crente na face da terra é o tempo. Porque com o tempo, nós vamos achando que já somos alguma coisa, que não precisamos mais ser benignos, ser misericordiosos, ser bondosos, ser amorosos, ser pacienciosos. O maior inimigo do crente é o tempo. O povo de Israel no deserto começou a reclamar de Moisés porque estava demorando muito chegar na terra prometida. E a demora, quem determina a demora, não é o deserto. Quem determina a demora de entrar na terra prometida somos nós. É a igreja do Senhor que determina essa demora. Então, será que eu tenho mais facilidade de perdoar o novo do que o velho? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muito de muitos pastores, colegas, amigos, que os cristãos de hoje, eles preferem mudar de igreja do que resolver os problemas nas igrejas onde eles estão. Eles preferem ir embora para um outro lugar do que encarar de frente as dificuldades que eles têm. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que eu compartilho com os irmãos? É falar a verdade. Cada um fale a verdade com o seu irmão. Eles falam que estão pensando para o Zé, para a Maria, para o João, para o Pedro, mas não fala para a pessoa que precisava ouvir. Fala com o outro e não fala. Isso é ausência de bondade, de misericórdia.
A Bíblia diz assim: se você tem algo contra o teu irmão, vai lá, vai ter com ele, exorta ele, ajuda ele, prega para ele. Se ele estiver desviado e se converter, você ganhou a alma do seu irmão novamente. Vai lá e faz isso. O que é essencial no cristianismo? Um outro versículo, em João capítulo 15, versículo 17, Jesus fala: isso vos mando, ameis uns aos outros. Deus está dizendo assim: olha, Jesus está dizendo, eu estou te mandando, amem uns aos outros. Presta atenção, querido, Jesus não está pedindo, Jesus não está sugerindo, Jesus não está em nenhum momento aqui dando outra opção. Tem outra opção? Tem outra opção? Tem, irmãos? Não tem. Nós somos ordenados a fazer isso. E o que é o amor? Às vezes nós assistimos muitas novelas no Brasil e achamos que amor é deixar a outra pessoa sorrir, é fazer a outra pessoa feliz. Isso é amor. Não é não, irmão. Amor é falar a verdade. Amor é ensinar. Amor é alimentar. Amor é formar. Amor é treinar a pessoa. É dar a ela aquilo que você tem, seja em conhecimento, seja em circunstâncias para que atenuem as dificuldades daquela pessoa. Amar é fazer sorrir e é fazer chorar, depende da hora, depende do momento. Amar é soprar e fazer doer. Fazer doer e soprar depois. Isso é amar. Isso é ser uma pessoa amorosa. E não tem crescimento sem dor. Não existe formação sem dor. Aquele que está sendo formado, por muitas vezes vai se sentir humilhado, abandonado, jogado do lado. Mas ele está sendo formado, o caráter dele, rejeitado. Ele está sendo forjado no fogo da experiência. Quando Hebreus capítulo 5, versículo 8 fala: ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, ainda que era filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. O escritor está se referindo a Cristo, que ainda que era filho de Deus, ele aprendeu sobre obediência pelaquilo que ele sofreu. Lá no livro de Hebreus, também no capítulo 12, fala: Deus ama, ou Deus corrige, Deus açoita. Vou usar uma palavra mais pesada, porque açoite é Deus espanca aquele que Ele ama. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Está lá em Hebreus capítulo 12. Deus espanca, Deus corrige, Deus trata com dureza. Por quê? Para demonstrar amor. Deus, quando manda alguém para o inferno, está demonstrando amor. Ele não está demonstrando outra coisa não, está demonstrando amor. Ele manda, ame uns aos outros. Efésios capítulo 4, verso 2 fala: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra-chave desse texto é suportar. Dar suporte para que o irmão cresça. O que eu agradeci vocês aqui? O que foi o voto de vocês para o candidato de vocês? Suporte, para que ele chegue a um lugar. Entenderam isso, irmão? O que é suporte? Isso aqui, ó, escada é suporte. Essa escada é um suporte. Ela foi colocada aqui para que eu chegue em algum lugar mais alto. Isso é suportar o irmão.
Uma verdadeira comunidade não joga ninguém para baixo, joga sempre para cima. Uma verdadeira comunidade, todo mundo trabalha para colocar o outro numa posição melhor do que a dele mesmo. O melhor lugar de vocês é no alto, porque lá você tem facilidade em puxar aquele que está lá embaixo. Já fiz essa ilustração aqui na igreja. Dar suporte não é aguentar, não é ficar ali reclamando, ai, até quando eu vou suportar isso? Não, é ver uma pessoa que está numa situação inferior e trabalhar para colocar ela numa situação superior. Isso é suportar. Qual é a essência do cristianismo? Repete comigo, a essência é cuidar. De novo, a essência é cuidar. O que é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo não é uma igreja bonita, com louvor bonito, com pastor bonito, A essência do cristianismo não é a moda. Nós temos hoje o cristianismo da moda, a igreja da moda, a igreja padrão, a igreja feita para agradar o povo. Não é isso, gente. Essência de cristianismo é cuidar. Está aí, ó. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por que a essência do cristianismo é isso? Qual é a missão do cristianismo? Pregar o evangelho. Qual que é a missão do cristão? Pregar o evangelho. Qual que é a maneira mais fácil de pregar o evangelho? Televisão, rádio, internet, WhatsApp? Qual é a maneira mais fácil de pregar o evangelho? Entrar dentro de um ônibus? Não, irmãos, amar uns aos outros. Essa é a maneira mais fácil de pregar o evangelho. Nessa pandemia nós vivemos algumas coisas inusitadas. Chegou uma irmã aqui, a pastora Cristina, que contou esse testemunho, acho que ela já falou aqui na igreja. Chegou uma pessoa aqui na igreja pedindo ajuda, pedindo cesta básica. Graças a Deus, ninguém passou fome nessa igreja na pandemia. E essa irmã chegou pedindo uma cesta básica e ela falou um negócio interessante para Cristina. Ela disse, olha, eu bati numa outra igreja ali, eu fui numa igreja ali pedir ajuda e o povo daquela igreja mandou eu vir nessa, porque diz que nessa o povo ajuda. Entenderam isso, irmãos? Você entende o testemunho, aonde ele chega? Está chegando aos ouvidos de pessoas de outras denominações que nessa igreja o povo ajuda. Eu morava ali, no Mansões Paraíso, o povo batia na minha porta de madrugada, pedia dinheiro para comprar gás, comprar gasolina, porque disse que o carro tinha acabado a gasolina. Eles vinham, batiam na porta de alguém, alguém mandava eles lá em casa. Eu dei muito dinheiro para os outros debaixo do portão, sem ver a cara de quem estava do outro lado. E era interessante que eles batiam 3 horas da manhã, irmãos. 2 horas. Ah, meu filho está com febre, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Eu ia lá e colocava R$20 por baixo. Por quê? Isso é testemunho. Repete comigo. O que é? Testemunho. Como nós somos conhecidos? Qual que é a essência do cristianismo afinal? Diga comigo, cuidar. Cuidar. No discurso de posse da doutora Dilma Lana Rousseff, ela fez um discurso de posse muito bonito, quando ela foi eleita ao primeiro mandato como primeira presidenta eleita do Brasil.
ela tinha umas confusão na hora de fazer discurso, mas nesse dia ela falou sobre cuidar das pessoas. E eu me recordo do discurso dela, porque eu falei, se ela fizer o que ela está prometendo, Deus será com ela. Porque esse aí é o papel do cristianismo. O cristianismo pode ser vivido em qualquer esfera da comunidade, seja no governo, seja numa faculdade, seja numa escola, seja numa igreja. Tem lugar que vive o cristianismo melhor do que dentro das igrejas. E então ela falou, cuidar das pessoas. Nunca me esqueci da frase. Nós vamos cuidar das pessoas. Isso é cristianismo, não importa aonde você está. Isso é cristianismo de verdade. A essência é cuidar, mas nós estamos nos enchendo de justificativa para não cuidar das pessoas. Eu ouço muito a frase dos irmãos dizerem assim, pastor, eu estou tentando cuidar, mas aquela pessoa não quer nada com nada. Uma criança, irmãos, não sabe o que quer. Se você está cuidando de um novo convertido, de uma pessoa espiritualmente imatura, é natural que essa pessoa não saiba o que quer. Ela não sabe para onde está indo. Ela não tem noção dos passos que ela está dando. Jesus, ele fala assim, olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Sabe por que a gente não quer cuidar? Porque a gente não quer perder o nosso tempo com pessoas que dão trabalho, com pessoas que nós julgamos que não vale a pena gastar o nosso tempo, que não vale a pena investir o nosso precioso tempo. Por que nós não queremos fazer isso mais? De repente, porque nós achamos que já fizemos de tudo e ninguém valorizou. Já fizemos de tudo e ninguém nos deu atenção ou ninguém nos elogiou por isso. Qual é a justificativa? Eu não tenho mais paciência, pastor. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim, ó, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Quando eu cuidar de alguém, querendo ser agradado pelaquela pessoa, eu que sou criança. Quando eu cuidar de alguém, querendo ser elogiado pelo que eu estou fazendo, eu que sou criança. Quando eu cuidar de alguém querendo ser recompensado pelo meu trabalho, o problema está em mim, não é naquela pessoa. Aquela pessoa é, desculpa a palavra, uma aposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos. Eu fui um crente que dei muito trabalho. Eu fui um crente com um pé na igreja e outro no mundo por 2 anos. Eu me converti, mas domingo eu ia para a igreja, segunda eu ia para o boteco. Eu ia para a igreja e fazia coisa errada com a minha namorada, que hoje é minha esposa, minha namorada também. Eu ia para a igreja, chorava, arrependia, amava ir para a igreja, mas era fraco. No outro dia meus amigos me convidavam, vamos ali comigo, eu ia, eu falava, eu não vou fazer, e fazia. Aí um dia, o pastor da igreja, junto com a esposa dele, mandou me avisar que ia me visitar. Eu morava bem aqui de trás, aqui da madeireira, aqui, ó, desse açougue aqui, um barracão que tem ali. Hans Miller
ainda estava para nascer, quase ainda chegando, não tinha nascido. O pastor disse que vem me visitar. Eu falei, pronto, agora ele vai me puxar a orelha, vai me chamar a atenção, vai brigar comigo, vai acabar comigo agora. Fiquei tenso, suando frio. Aí de repente, um sábado à tarde, chega, o pastor mesmo não veio, veio a esposa dele e vieram com ela uma quantidade enorme de irmãos, cada um trazendo uma roupinha para o Rasmir, um pijaminha, uma flauda, uma não sei o que, mais um tanto de coisa. O Rasmir era para ser mulher, então todo mundo trazia coisa cor-de-rosa. Então, eu nunca esqueci que, ao invés de puxarem a minha orelha, ao invés de me chamarem a atenção, eles simplesmente me amaram. E é isso que é a essência do cristianismo. Tem um horário de puxar a orelha? Tem, depois eles fizeram isso. Mas primeiro, eles conquistaram a minha alma, conquistaram o meu coração. Depois puxaram a minha orelha. Depois me exortaram, depois me chamaram a atenção. E olha que eu já fui chamado a atenção até, eu tenho lá em casa uma fita do primeiro aniversário desta igreja, o pastor me chamando a atenção e o rapaz da filmagem me filmando, eu levando a atenção. Meu pastor chamando a minha atenção. E eu ficando vermelhinho na filmagem, até hoje, primeiro aniversário dessa igreja. Você que é forte, suporte a fraqueza do fraco, não queira ser agradado. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até quando, igreja? Ô pastor, eu não vou aguentar não, vai. Até quando? Até a vinda. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono, da primavera. Sejam pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor o proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Suportem a paciência de Jó. Por que essa inquietação no coração? Se o Senhor teu Deus está contigo, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Uma outra frase: já fiz tudo o que eu podia. Fez não, irmão. Se a pessoa não está pronta, você não fez tudo o que podia. Se o seu discípulo não está dando fruto, você ainda não fez o que podia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque quando eu digo que eu já fiz tudo o que eu podia, eu estou externando cansaço, esgotamento mental. Eu estou demonstrando que trabalhei na minha força, e não é por força, e nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós trabalhamos. Quando eu falo que eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, eu estou dizendo que eu fiz tudo que as minhas forças me permitiram. Só não orei, só não busquei a Deus, só não jejuei, só não consagrei, só não falei com o Pai das luzes, com o Senhor da glória a respeito desse problema. Mas o que estava ao meu alcance, eu fiz. O problema é que eu não pedi ajuda a quem precisava ser pedido. Lembra da história do garoto? Já contei aqui.
que tinha uma pedra no jardim enorme. O pai dele falou para ele: meu filho, remove essa pedra do jardim, eu te dou essa tarefa. O menino foi lá, pegou uma alavanca, abraçava a pedra, não dava conta. Pai, eu não dou conta. Dá sim, meu filho. Se você usar toda a força que você tem, você dá conta. Não, pai, não dou conta. Eu já pelejei, já esforcei de um lado, do outro, já fiz um tanto de coisa lá, não dei conta. Mas você ainda não usou todas as suas forças, meu filho. Já sim, pai, já usei todas as minhas forças. O pai dele: não usou não, você não me pediu ajuda. Dia que você me pedir ajuda, aí você pode ter usado todas as suas forças. Aí você já deu tudo de si. Uai, pai, pode pedir ajuda? Não, meu filho, deve pedir ajuda. Mas o orgulho, a soberba, a carnalidade, a ausência de espiritualidade nos impede de dizer que é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos, a palavra-chave é oportunidade. Diga comigo: oportunidade. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente a quem, irmão? Especialmente a quem? Família da fé. Domingo retrasado eu preguei aqui que uma das armas da igreja é unidade. Uma igreja dividida, uma família dividida, uma casa dividida, um país dividido não chega a lugar nenhum. Por último, eu quero falar sobre a recompensa daquele que cuida. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4 fala assim: olha, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Que o amor, a fidelidade jamais o abandonem. Prenda isso ao redor do seu coração. Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. Deus vai te recompensar a paciência, porque você suporta, porque você ajuda, porque você é misericordioso, porque você usa seus talentos em favor da obra de Deus. Deus vai te recompensar. Posso ouvir amém, igreja? Lucas 6,38, aquilo que você planta, você colhe. Dê e lhes será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante. Deus dará a vocês. À medida que vocês usarem com as outras pessoas, vocês também receberão de paciência, de amor, de cuidado, de perseverança, de fé. Deus quer recompensar você com isso. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Diga comigo: renovado, 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 dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aonde estão os teus olhos, irmãos? Na recompensa do mundo, no elogio do mundo, no reconhecimento do mundo, ou na glória do Deus Todo-Poderoso? Por que a tua alma está perdida? Porque você está olhando para baixo, meu filho. Por que a depressão? Porque você está olhando para baixo.
Por que a tristeza? Porque você está olhando para baixo. O Espírito Santo está pegando o seu queixo e fazendo assim, ó. Vamos fazer assim, todo mundo junto? Sinta o Espírito Santo tocando o teu queixo. Olha para cima. Amém, queridos? Amém, queridos? Pedro foi questionado 3 vezes. Pedro, tu me amas? O texto que nós lemos. Ele respondeu 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Paciência. Eu te amo, Jesus. Oh, Deus da glória. Jesus, você está... A 3ª vez você me pergunta, Jesus. É claro que eu te amo. O Senhor sabe. Eu já vi crente pular e dizer: Jesus, eu te amo. Rasgar o coração assim, escandalosamente. Mas só conversa fiada. Só blá blá blá, só barulho. Qual é a essência do cristianismo? Quando você está abandonando o cuidado das pessoas, você está abandonando o próprio cristianismo. Quando você está abandonando aqueles que Jesus morreu por eles, você está abandonando o próprio Jesus. Quando você desiste de evangelizar, você desistiu de Jesus. Quando você desiste de discipular, você desistiu de Jesus. Quando você desistiu de exortar, você desistiu de Jesus. Quando você desistiu de ter paciência, você desistiu de Jesus. Porque o fruto do Espírito é paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Fé, alegria é fruto do Espírito. Quem está cheio do Espírito não desiste nunca. Quem está cheio do Espírito sabe qual é a essência do cristianismo. Quem está cheio do Espírito não fala falsamente. Quem está cheio do Espírito está cheio de Deus. É uma pessoa entusiasmada, não se cansa de fazer o bem. Qual é a essência do cristianismo? O que dá mais trabalho do que cuidar de pessoas. Esses dias para trás, um pastor amigo meu morreu no púlpito pregando. Ai, que glória! Jesus podia deixar eu dar um ataque do coração em cima do altar e morrer também. E me levar junto para ele. Olha que glória! Consumir a sua vida cuidando de pessoas. Consumir a sua vida dando-se pelas pessoas, ofertando-se pelas pessoas, ofertando-se pelas almas. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Eu estava, para a gente encerrar, eu estava meditando sobre conquistar almas. Às vezes a gente pensa que conquistar uma alma é ganhar uma pessoa para Jesus. Não é. Eu já pensei assim. Eu já interpretei isso daqui assim. Eu já achei que ganhar essa sabedoria aqui era de evangelização. Era ir ali e ganhar uma alma. Não, não é isso. Porque o processo da evangelização, ele é interessante. Primeiro você ganha a alma para você, depois você ganha para Jesus. Uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que não te considera, uma pessoa que não tem segurança em você, uma pessoa que não vê você como modelo, se você não ganhou a alma dela para você, dificilmente você vai ganhar a alma dela para Jesus. Qual é a essência do cristianismo? Qual é a essência do cristianismo, igreja? Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Diga comigo, cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Esta é a essência do cristianismo. É
cuidar das pessoas nas suas necessidades. Esta é a essência do cristianismo. Isso é demonstração de amor e fé. Isso é demonstração de crescimento espiritual. Posso ouvir amém? Podemos orar encerrando? Quantos perderam a paciência com as pessoas amadas? Quantos já desistiram de cuidar? Quantos já desistiram de amar? Quantos já desistiram de ir atrás? Fica de pé, vamos orar.